Boa noite, bem-vindas e bem-vindos a mais um AgroMeeting, este espaço semanal organizado pelo Espaço Visual, pelo Instituto Empresarial do Tâmega e com o apoio mídia da Voz do Campo, o qual tem como objetivo criar massa crítica na agricultura e no mundo rural. Esta organização, liderada pelo Espaço Visual, enquadra-se na política de serviços públicos que esta empresa de prestação de serviços em projetos, candidaturas, assessorias e licenciamentos, assim como contabilidades e gestão e formação profissional, tem uma grande preocupação com o desenvolvimento rural de Portugal. O espaço que temos neste AgroMeeting, tanto de criação de massa crítica, tanto de ideias e experiências e conhecimentos sobre diversas áreas e atividades, pois temos como tema a cultura da macieira. É orador o jovem agricultor João Lopes Calhau, é licenciado em Humanidades, foi professor e penso que ainda é professor, portanto, e já passou por diversas escolas ao longo do país e instalou-se como jovem agricultor, portanto, com a cultura da macieira, portanto, com a aprovação do projeto em 2015. Portanto, é alguém que vive em Moimenta da Beira, portanto, a capital da Beira Alta da maçã, tem a sua exploração na Meda, portanto, quero-lhe agradecer a disponibilidade de estar connosco e é um gosto e um prazer estar aqui consigo. Muito obrigado, tenha a palavra. Muito boa noite a todos, muito boa noite aos participantes. Eu quero agradecer ao engenheiro José Martino pelo convite e dar-lhe os parabéns e ao Espaço Visual pela organização deste tipo de reuniões que de alguma forma nos vêm a dar aquilo que nos falta, que é partilha de conhecimentos. Aquilo que eu vou fazer aqui hoje não é dar uma palestra sobre maçãs ou sobre a cultura da maçã, é sim dar a conhecer a minha experiência enquanto jovem agricultor na área das maçãs, no cultivo da macieira. Eu vou partilhar aqui convosco uma pequena apresentação que não sei se estão a ver. Já estamos a ver, já está em ecrã completo. Muito obrigado, muito obrigado. E isto é mais do que um relato desta experiência que aconteceu, que começou em 2015. Ou seja, como o Gia já tinha falado, eu sou professor de formação, dei aulas de norte a sul do país durante alguns anos. A determinada altura, a profissão de professor não era aquilo que a gente pensa, a gente tinha que andar a saltar de escola para escola. E eu tive a possibilidade, uma vez que já ando nas maçãs já desde muito, muito pequeno, também dado, o meu pai já era produtor e até foi fundador da empresa das Frutas Cruzeiro, que é uma empresa de distribuição. Só que a determinada altura deparei-me que não fazia sentido a gente estar a continuar com uma profissão precária e decidi deixar de dar aulas e fui trabalhar para o meu irmão mais velho, o Silvio, com quem estive a trabalhar e com quem trabalhamos até agora. Mais tarde, em 2014, 2015, eu deixei de dar aulas em 2013. Em 2014, 2015 houve a possibilidade de adquirirmos uma parcela em Marialva, no concelho da Meda, porque já andávamos à procura desta parcela já há uns tempos. Só que aqui na zona de Moimenta da Beira
as parcelas são um bocadinho pequenas e lá deu-se a possibilidade de poder ter uma propriedade maior e poder fazer uma produção já em maior escala. Isto depois, ainda sendo jovem agricultor, fez-se uma candidatura em sede do PDR do 2020, em que somos 2 jovens agricultores, que sou eu e minha esposa, e tendo como sócios também o casal, o meu irmão e a minha cunhada, daqueles e aí é feita, desta união foi feita a Quinta da Paiola. A Quinta da Paiola depois é também já sócia das Frutas Cojeiro Limitada, que é uma empresa de distribuição, provavelmente muitos conhecerão. Também é sócia das Frutas Cojeiro Produção, que é onde está o armazenamento, e agora também recentemente esta empresa é também membro da Beira Douro Frutos S.A., que é uma OP em que tem inserida também 6 grandes empresas aqui da região, a Soma, Lapifrutas, a Cooperativa de Moimenta, a Cooperativa de Mangualde e a Frucar, e que tem aqui já um volume bastante grande de produtores. São cerca de 300 produtores e que já têm uma cota bastante grande de produção de maçãs. Aquilo que eu vos apresento agora tem a ver com a produção de maçãs, que é aquilo, isto é um gráfico que vocês aí têm, é um estudo do INE de 2018 que tem a ver com as toneladas por hectare de produção de maçãs nas várias regiões. Quem está por dentro daquilo de questão da produção da cultura da macieira sabe que os valores que aí estão não representam aquilo que deverá ser. Contudo, condicionem muito algumas dos setores políticos. Neste caso tem a ver também, em grande parte, com os seguros de colheitas. Ninguém consegue produzir, ou ninguém consegue ser autossustentável a produzir 22 toneladas por hectare. São valores um bocado mais altos e acho que não há razão nenhuma para que este tipo de estudos ou de vir ao caso, porque isto de alguma forma vai condicionar e muito as políticas. O projeto de investimento, que é aquilo que acho que faz mais sentido, e para lhes dizer aquilo para transmitir a minha experiência naquilo que se deve fazer e aquilo que eu acho que não se deve fazer e que foram feitas. Desde sempre, desde cedo, desde o início, desde a gênese do projeto, pretendeu-se que nós utilizássemos o mais possível as novas tecnologias. Para quê? Para trabalharmos melhores práticas culturais e também de uma forma sustentável. O projeto são 24 hectares de macieiras, todas elas cobertas já com rede antigranizo, o que torna um investimento bastante elevado. Estamos a falar de um investimento a rondar 1 milhão de euros. Naquilo que foi estruturado, tentou-se fazer de alguma forma logo aquilo que se pensou
no que se pensou que seria suficiente. Fez-se uma charca, estudou-se uma charca com 70 mil metros cúbicos de água para tentar regar os 24 hectares de macieiras. O facto é que não chega. Eu disse, 70 mil metros cúbicos de água, aquilo dá para... Mas não chega, não chega. Nós tivemos que, a posteriori, criar também mais 3 furos, abrir mais 3 furos para, a determinada altura, dependendo do ano, mais cedo ou mais tarde, podermos injetar água na charca para fazermos a rega. A localização do investimento em Marialva é um bocadinho atípico. Temos temperaturas muito altas, no verão e temperaturas muito baixas no inverno, com bastante horas de frio, só que, por outro lado, no verão as temperaturas são de veras muito altas, bastante superiores àquilo que acontece aqui em Moimenta, e que obriga a que haja um maior tempo de rega. Outra coisa que nós utilizamos, que nós tentámos foi fazermos uma rega que fosse sustentável, ou seja, gastar o mínimo de água possível para termos exatamente os mesmos benefícios e aquilo que a cultura precisava. Fizemos uma instalação de gotejadores de 1,6 litro por minuto, de 50 em 50. Porque pareceu-nos que com este tipo de gotejadores, e também fazendo a auscultação de alguns peritos, tentamos perceber que se calhar seria suficiente e de alguma forma iríamos poupar alguma água. Com o tempo verificámos que estávamos errados. A charca tem bastante sujidade, tem bastante bactérias, e passado 2 anos ou 10 anos e qualquer coisa, os gotejadores começaram a entupir, e nós tivemos que fazer a substituição de todas as linhas de gotejadores. Fizemos uma alteração de 1,6 litro para 2,6 litros, e é um facto que ganha-se por 2 situações. Primeiro, os gotejadores deixaram de entupir, e isto também, porque fazendo também a limpeza regular do sistema de rega, injetando também alguns químicos para poder fazer a limpeza destas bactérias e deste lodo, mais propriamente daquilo que estava dentro dos gotejadores. E outra razão era, ganhei as 2 coisas com o 1,6 litro, que é isso que eu estava a dizer, era que não entopem, e em segundo caso a gente consegue, quando é necessário, colocar mais água em determinadas alturas. Para regar 24 hectares, obriga quase que a bomba que temos, ou as bombas que temos, estarem permanentemente em trabalho. Com os 1.600, com o 1,6 litro ainda estariam muito mais. Com os 2,600 facilita mais a organização das regas, porque nós regamos durante a noite, como é normal, com as regas maiores, mas também regamos durante o dia por causa das evapotranspirações, que ajuda, como é um caso, bastante quente, como o terreno é bastante quente, e ajuda também um bocadinho na absorção da folha da própria umidade. Instalamos também sensores de umidade, que tendo em vista também uma maior sustentabilidade da rega, para que a gente só se regue quando é necessário. Também
também nos criou alguns constrangimentos para podermos identificar e colocar os sensores de umidade nos sítios exatos, porque são 24 hectares e nestes 24 hectares nós temos 3 tipos de terreno. Temos um terreno mais arenoso, temos um terreno mais argiloso e temos um terreno misto. E não é aquilo, os resultados que aparecem nos sensores de umidade, nas sondas de umidade, num determinado num determinada zona não é a mesma que acontece noutra, porque no mais arenoso a água flui mais rapidamente do que no argiloso e as leituras não são as mais corretas. Pronto, mas com o tempo nós identificamos os lugares em que os sensores nos deveriam ou nos irão dar e davam resultados mais corretos, e é assim que estamos a trabalhar. Também fizemos também a rega por condutividade, que era também para ajudar a nutrição das plantas e que se possa fazer, para que a gente não se ande a colocar produtos quando as plantas não precisam e andasse ou não se colocar quando elas precisam. Fizemos também sementeiras de trevo e gramíneas, isto principalmente por duas razões. Uma delas é para tentar manter a umidade no solo, para que não seja necessário andar sempre com tanta rega, e outra é também também tentar fixar o azoto no solo. Das máquinas que a gente foi colocando, também porque já tínhamos aquilo, também alguns tratores já vieram do meu irmão, nós apenas colocámos dois tratores no projeto de investimento e colocámos apenas um pulverizador também no projeto de investimento. Todo o resto de maquinarias nós já tínhamos e não foi necessário andar a fazer a aquisição de muito mais. A única coisa que nós fizemos mais ainda foi umas com mais importância, foi de facto o reboque espalhador, que não tínhamos e que permite fazer com o mesmo reboque conseguir espalhar matéria orgânica e calcário. Isto são duas máquinas, é uma máquina que faz o trabalho de duas e de alguma forma até bastante bem. Metemos também um destroçador, uma capinadeira, um destroçador que faz 4 metros de linha, para também minimizar as passagens dos tratores durante os trabalhos, ou seja, uma passagem e faz o trabalho todo. As vassouras e também colocámos dois portas-cargas. O pulverizador que nós adquirimos, que é um passa marca, que é um FED, da FED, que é uma marca espanhola, já nos permite também, de alguma forma, minimizar a utilização dos tratores. É um trator, é uma máquina que, por si só, e já ganhou alguns prémios também relativamente a isso, reduz em cerca de 25% o consumo de combustível. Consegue-se identificar todas as linhas feitas através no tablet, que é através do tablet que se faz o trabalho, e que se planeia, e que se organiza as linhas e os tratamentos, dando a possibilidade de, no computador, fazermos uma seleção de uma área que se pretende tratar e basta passar e aquilo e faz. Utilizamos também, fizemos a posterior também a aquisição de uma estação meteorológica
porque nesta cultura é importante que a gente tenha noção das condições climatéricas e que se consiga perceber com alguma exatidão e até com alguma antecipação do que vai acontecer em termos climatéricos, porque há tratamentos que têm que ser feitos de uma maneira ou de outra e traz muitas vantagens. Quando fizemos o projeto, antes tivemos que tentar perceber o que é que nós iríamos colocar lá no terreno. Sendo já sócios das Frutas Cruzeiro, tentámos perceber o que é que o que é que era mais comercializado. Entre elas, na altura, era as galas, as vermelhas, grannies, reinetas e goldens. Nós, para fazermos das variedades que nós temos a gala Xninga, que é uma das mais usuais agora aqui e até na Europa. Tivemos também, colocamos também uma Red Lamb de uma Select, também para tentar percebermos, esta era uma variedade na altura, era uma variedade nova, e nós tentámos também perceber como iria dar. A Jeromine, que é aquelas vermelhas, também que faz parte das Red Licious. A Mama Star também é umas vermelhas que também experimentámos, tendo sempre a perspectiva de como é que iria funcionar. As Granny, a Granny Smith Challenger, que é essa aí que vocês têm aí no monitor, aquela que tem umas lenticelas maiorzinhas, que é verde, mas identifica-se pelas lenticelas mais brancas. A Reineta, a Gris do Canadá, e a Golden Rendas. A Golden Rendas foi colocada a posteriori, já não foi no projeto de investimento, mas já foi mais em 3 hectares que se plantaram a posteriori. Porquê a seleção deste tipo de variedades? Primeiro, porque são variedades que antecipam um bocadinho. E nós, como o terreno também era propício a haver antecipação, porque se tratava de uma zona bastante quente, fez com que nós, todas as variedades que fôssemos escolhendo, também se tentasse antecipar um bocadinho a produção, à exceção da Granny e da Reineta, porque a Granny mais virada para o mercado, um mercado mais específico, mais um mercado de gourmet, uma vez que também nem existia na altura, já estamos a falar quando fizemos a planificação, não existia ainda muita maçã e a gente saberia que à partida o mercado seria. E a Reineta, que desde sempre, ainda que em pouca quantidade que se utiliza, que se usa, ou que se cultive, também é aliciante, faz uma produção aliciante. Tivemos que fazer, tivemos que mandar vir as plantas, tivemos que encomendar as plantas, e de onde é que nós mandamos vir plantas em Portugal, grande parte, mandamos de Espanha e de Itália. Estamos a falar em cerca de 70 mil macieiras, e fez com que em Portugal nem tanto, mas Espanha e Itália não sai lá nada sem ser pago antecipadamente. Como nós tínhamos que fazer a plantação, nós tivemos que fazer metade do pagamento cerca de um ano antes, para que não faltassem as macieiras. De referir
que isto agora, é por isso que às vezes a gente fala, nós prevemos uma coisa e com o desenrolar das coisas muda completamente. Se fosse hoje a Jerómina e mais tarde as vermelhas, a variedade vermelha, não teria colocado. Na minha zona, começa-se aqui na zona do Moimenta, começa muita gente a arrancar as Jeróminas, as vermelhas, porque em termos de comercialização está muito abaixo do que aquilo que era de esperar há 5 anos atrás. A seleção dos porta-insertos. Tendo em conta e tendo atenção o terreno que tínhamos, a exposição solar, as temperaturas, pensámos nós que os porta-insertos, um dos melhores porta-insertos que nós poderíamos lá colocar era os M9s. Os M9s é uma variante que veio para Portugal, como já existe há uns anos em Portugal, só que, como há bocado estava a falar com o engenheiro José Martino, falta-nos muito ainda a partilha de experiências. E falta-nos também, aqui mais no norte, que alguém que faça o estudo por nós. Não deveria ser o agricultor, não devia ser o produtor a ter que andar a experienciar variedades, a ter que andar a experienciar porta-insertos, porque acho que é estar a experiência torna-se muito cara. Este tipo de experiências que o produtor faz torna-se muito caros. Em alguns sítios, no Oeste, essencialmente, o M9 dá-se muito bem. Aqui em cima não se está tão bem como era de esperar. Se fosse hoje, ainda que tenha lá cerca de 2/3 das macieiras que tenho sejam em M9s, se fosse hoje não teria colocado M9s. Porque tive também algum azar nas plantas que chegaram, tiveram alguns problemas com cancro, com nectéria e com papiráceo, e depois não conseguiram recuperar. O outro porta-inserto que nós temos também isto aí, aquilo que eu estou a dizer acho que são experiências que as pessoas dizem assim, mas toda a gente faz, mas não deve fazer. Faz, mas não deve fazer. A gente pensa, porque o que é o terreno num sítio não é o terreno no outro. O que é as condicionantes atmosféricas num lado não é as mesmas do outro. E isso, em termos de plantas e em termos de porta-insertos, ainda muito mais, não é? O M9 Porquê é que toda a gente quer um M9 ou coloca um M9? Porque é um porta-inserto que produz muito bem. Além de produzir bastante, produz com muita qualidade. E sem ter, e mais ainda, não há de ano para ano, mantém sempre a mesma produção. Os M7 já não acontece. Um ano pode produzir um bocadinho melhor, no ano a seguir vai produzir um bocadinho menos, até regularizar, e isso demora 5, 6, 7, 8 anos. De todo, o M9, se fosse nesta altura, tinha que lá colocado. Não tinha. Isso não. Os porta-insertos, os M9s, e M7 tenho colocado nem todas as variedades, à exceção da reineta, que tenho M9s e tenho o Paja 2. É M9, mas é de uma outra variante que é Paja 2. Para as reposições, porque as macieiras morreram, que eu estava a dizer há bocado, tive algum problema com bastantes macieiras provenientes que eram nacionais, mas sobretudo de Espanha e de Itália,
com problemas de cancro, quer de papiráceo, quer de bactéria. E para fazer substituição, nós fomos utilizando o Geneve, o 969, que voltamos ao mesmo, nos diziam que era um bom porta-incerto, que quando se colocasse que aquilo, a gente sabe que era resistente a algumas doenças, como a rosolínea, só que também é um porta-incerto muito fraco. Nós estamos, para se arranjar este tipo de porta-incerto, tem que se pagar royalties, além da macieira, da própria macieira, o que encarece muito a planta. Mais ainda, não significa que seja eficaz. E não é. Depois, também acho que, na minha situação, aí dos melhores porta-incertos para fazer replantação é o M7, mas com incertia mais alta. Que acho, vamos ver se será essa ou não, se vamos acertar agora se acertamos no problema. Porque voltamos ao mesmo. Nós, os produtores, são eles que fazem as experiências, e isso não deveria acontecer. Isso não deveria acontecer. A plantação já ocorreu em 2016, para quem se recorda, ou se alguém se recordar desse ano, foi um ano que choveu muito. Eu só consegui fazer a plantação, só consegui terminar a plantação em junho, quando eu deveria fazer até março, abril, só que choveu tanto no início do ano que não foi possível e nós tivemos que deixar para mais tarde a plantação. Não conseguíamos entrar nas terras, as terras o terreno tinha sido sorribado, a 1,20 m, 1,50 m, e acontecia que a gente queria ir para lá e era impossível. A plantação foi feita através também com recurso a um trator, com a plantação através de GPS, e chegou muitas vezes o trator a querer andar e derrar-se completamente, e nós tivemos que anular e tivemos que adiar algumas vezes, não foi só adiar várias vezes, porque dependendo das zonas dos terrenos, assim era possível ou não era possível trabalhar, e nós adiamos as plantações durante 2 ou 3 vezes e só conseguimos terminar em junho. Não é a melhor hora, não é a melhor altura. Nós poderíamos ter dito, fazemos a plantação só em 2017. O problema é que nós já lá tínhamos metade do dinheiro das plantas, já lá estava. Se nós não fizéssemos a plantação em 2016, iríamos perder o dinheiro que lá tínhamos, porque nós tínhamos assinado o contrato, e o contrato dizia que as plantas eram para 2016, não eram para 2017. E essa também foi uma das razões que fez com que algumas das plantas não tivessem o sucesso em termos de vigoração, de arrancarem. O compasso em que temos as macieiras é 3,80 por 1 metro. Nós ainda pensámos reduzir o compasso de 3,80 para 80 ou reduzir, só que em termos de valor de plantas, aquilo já é bastante alto, e iria para valores muito mais altos, e isso aí também não se tornaria assim muito confortável. Fizemos a plantação, se vocês conseguirem ver aí na apresentação, fizemos a plantação em
na Saint Point, de forma a maximizar a orgânica e a podermos não fazer andar com tanto tempo às voltinhas, porque isso em termos de logística afeta e muito. Fizemos a plantação, aquilo que vocês têm aí, no que aparece aí na imagem, se repararem, são várias linhas, várias cores. Cada linha, cada cor é uma variedade. Nós fizemos plantações de 4 linhas por 4 linhas, ou de 3 linhas, 4 linhas, 2 linhas, isto para, fundamentalmente, para melhorar a polinização das macieiras, das plantas. É um facto, consegue-se. Só que em termos de logística, em termos de orgânica, não é muito favorável. Nós temos linhas, por exemplo, 4 linhas de gala, 2 linhas de grani, temos 4 linhas de gala e 4 linhas de vermelhas. É bom, porque em termos de polinização funciona, porque funciona mesmo, só que em termos de logística não é muito fácil, nem é, acho, não é muito fácil trabalhar por causa das mundas, por causa de alguns produtos que a gente vai utilizando, ou de específicos para cada uma das variedades, e isso não é a logística não funciona assim tão bem. Não funciona assim tão bem. Depois, falando dos custos de produção e os constrangimentos que nós vamos tendo agora. Aquilo que nós tínhamos já quando se pensou no projeto, quando se iniciou, não é aquilo que nós temos hoje. Mas a gente já falava que a mão de obra ia escassear, mas nunca nos passou pela cabeça que fosse o que está hoje. Porque quem trabalha na terra, quem trabalha na agricultura, sabe que a mão de obra não existe. Nós tivemos aqui alguns colegas de profissão que pura e simplesmente não apanharam as maçãs, ou então andaram a apanhar maçãs até há 15 dias atrás ou há 3 semanas atrás, porque não existe mão de obra, e não existindo mão de obra as coisas não acontecem, não vale a pena. E mais ainda, o preço é que está também a mão de obra. Os valores para nós são incomportáveis, porque pede-se valores que a gente não consegue cobrar, e o custo da maçã, o preço da maçã é tão baixo que não dá, por simplesmente não dá. O valor que nós temos hoje da maçã era o mesmo que tínhamos, era o menor que tínhamos há 6 ou 7 anos atrás. E a gente olha para as notícias e toda a gente vê, toda a gente observa que tudo está a aumentar, as matérias-primas estão a aumentar, e os produtos agrícolas, quer a maçã, quer a uva, continuam na mesma. E isto não é fácil, não se consegue produzir bem se os valores das maçãs também não forem acompanhando os valores das matérias-primas, ou o valor dos combustíveis, ou o valor de tudo, correto? Mais ainda. Eu não sei se me estão a ouvir. Sim? Não sei se me estão a ouvir, falhou aqui alguma coisa. Sim, já está tudo direito. Está tudo direito.
Pronto. Mas pronto, eu não sei se esteve tudo direitinho sempre, não interessa. Continuando, resíduo zero é outra das outro aspecto que nos vai encarecer e que nos encarece também o custo da produção da maçã. Os mercados agora começam a ser mais seletivos, os mercados começam a pedir mais, com melhor qualidade e sem resíduos. Ao contrário do que é o biológico, o resíduo zero é evitar mesmo que se tenha qualquer tipo de resíduos na produção. Utilizando na mesma alguns produtos fitossanitários, mas sempre com o intuito de não ficar no resíduo no fruto. E isto acho que é a grande aposta. Para mim, a meu ver, mais do que a produção biológica, mas o que encarece em muito também o custo da maçã. Porque este tipo de produtos são produtos recentes, são produtos ainda que estão a sair agora para o mercado, para os mercados, e quem quiser andar a fazer a experiência com eles tem que ir fazer as compras, tem que ir experimentando também agora. Outros aspectos que também que influenciam muito o custo, os custos de produção, são os produtos fitossanitários e os fertilizantes. É caricato, mas, por exemplo, os herbicidas, isto aqui não estou a dizer nada que se calhar alguma das pessoas que estão aí tem noção disso. Por exemplo, os herbicidas, uma bilha que eu tenha comprado no ano passado por, pensamos, mais ou menos 600 euros, uma bilha de 200 litros, agora custa 2.000. E nós estamos a falar apenas num ano, e estamos a falar apenas num produto. Isto multiplicado por todos os produtos que nós vamos utilizando, é um absurdo em termos de aumento de custos. Os fertilizantes igual, estamos a chegar a valores que são incomportáveis. Estamos a chegar a situações em que o produtor, o agricultor, tem que escolher ou não coloca, quer os produtos fitossanitários, quer os fertilizantes, ou não os colocam, que é para tentar viabilizar os investimentos, ou então pura e simplesmente vai utilizar e depois vai chegar ao final da campanha e não tem dinheiro para pagar a produção. Outra circunstância que também tem feito alguma alteração, que tem trazido alguns custos acrescidos, são as alterações climatéricas. Só para que se tenha uma noção, eu, por exemplo, em 2019, tive uma produção de 600 toneladas. Em 2020, quando eu pensava que ia ter à volta das 800 e qualquer coisa, tive 500 toneladas. E este ano ainda menos. Isto porquê? Porque aquilo que até esta parte, e antes mesmo que nós fizemos um estudo das variantes e das geadas naquela região, agora a geada tem vindo a aumentar e tem criado bastante estragos na produção.
isto são coisas que não, e voltando, e era por isso que eu fiz referência lá atrás ao primeiro slide das toneladas por hectare. Os seguros fazem uma proteção de 30 toneladas por hectare ou 40 toneladas por hectare. Nós temos pomares de macieiras que chegam a produzir quase 80 e 90 toneladas por hectare. O valor que o seguro vai pagando é residual relativamente àquilo que se produz. Mas pronto, por isso é que eu fiz aquela apresentação daquele slide, que é só para ter a noção de que aquilo que é a realidade da produção real não tem nada a ver com aquilo que está nos estudos do INE. Ainda também dentro das alterações climatéricas, os granizos. Este ano, felizmente, e tem caído alguma coisa. Esta imagem que aí está já é deste ano. Andámos a fazer a campanha, andámos a apanhar as maçãs, as granizes. Estamos no dia 23 ou 24 de setembro, e caiu-nos para lá uma granizada bastante grande. Abriu a rede em grande parte do pomar, só que felizmente não. Fez estragos, e muitos estragos, porque tínhamos lá palocos apanhados, aquilo tinha sido no final da tarde, e os palocos que estavam no pomar ficaram todos marcados. Aqui para a zona de Moimenta é muito pior, porque já há 3 anos consecutivos com interregno mais de ou seja, já há 6 ou 7 anos, em que a produção tem sido drasticamente afetada pelo granizo. Outro aspecto que tem a ver é a qualidade. Só se vende bem aquilo que tem muita qualidade. O que não tem qualidade não se vende tão bem, ou os mercados não o querem. Nós tentamos produzir com o máximo de qualidade possível, mas a qualidade paga-se. Nós também temos várias certificações, cada paiola já é certificado, tem Global Gap, tem GRASP, já tem produção integrada, ainda que produção integrada, nós, como fizemos um projeto em 2015, já estamos fora da candidatura, e não estamos abrangidos também pelos subsídios da produção integrada, ainda que a façamos. Outro aspecto que também tem a ver com os combustíveis, e isso não é só na agricultura, no nosso dia a dia, quando temos que nos deslocar no nosso carro, os combustíveis estão um absurdo. Para quem tem que trabalhar com 3 ou 4 tratores todos os dias, vão ser trabalhos que vão ficar por fazer, porque a gente vai ter que escolher: ou trabalhamos e ficamos sem rentabilidade na produção, ou então paramos e vamos tentar a ver se temos alguma mais-valia. Isto é aquilo que eu acho que custa mais. Não custa as horas que a gente passa sem dormir, ou que as horas que a gente passa muito a trabalhar, ou muitas horas de trabalho, mas isto são coisas que estão para além de nós. Mas se o valor da maçã não for valorizado, vamos ter muitos produtores a não conseguir aguentar isto, porque está a ser um absurdo, está a ser mesmo um absurdo. E desculpem lá aqui o meu desabafo, mas é para quem começa em meia dúzia de anos e depois se depara com alterações como aquelas que têm havido nos últimos anos, não é fácil. Pronto, eu termino aqui a minha apresentação. Há um ditado que diz que deveríamos, quando estamos a acabar, é que devíamos estar a começar. E isto acontece também com o meu projeto de investimento.
Se estivesse a começar agora, tenho a certeza absoluta que iria fazer as coisas de outra maneira, se calhar mais ponderado, se calhar numa área não tão grande. Pronto, era aquilo que se calhar queria fazer. Prontinho. Terminei. Ok, muito obrigado. Também. Eu peço desculpa que parte da conferência não a consegui ouvir, porque ficamos sem eletricidade e sem ligação à internet. E, portanto, também perdi aqui algumas questões, só tenho as duas últimas, mas entretanto espero recuperar. Portanto, quero agradecer a partilha de experiências. Aqui, confirma aquilo que é a minha experiência pessoal também em muitos negócios, quer na agricultura, quer fora deles, que é os primeiros anos da minha experiência correm sempre mal e muitas vezes correm pior do que aquilo que esperamos. Não, repara, estou-lhe a falar sinceramente. Mas eu percebo, mas é que eu não é. Diga, peço desculpa. Eu tenho noção disso e estes primeiros anos, este último ano e este ano então é para esquecer. Este ano passou e este é para esquecer porque os custos estão de tal maneira tão altos que aquilo, os 30 cêntimos ou 35 cêntimos que se recebe por quilo de maçã não é manifestamente diminuto para aquilo que é necessário. Sim, a ideia que tenho é que a maçã é um negócio, é uma atividade com margens relativamente apertadas e que está muito dependente da produtividade. E já não estou a falar nesta subida de custos, não é? Portanto, aí só tenho uma maneira dos produtores conseguirem não perder dinheiro, é? Que os entrepostos consigam vendê-las mais caras, porque não há milagres, não é? Porque estamos a falar de atividades que a diferença entre custos e proveitos, não sei qual é a sua experiência, mas na minha, das contas que temos feito, estamos a falar de, sei lá, 20, 25, 30% o preço, a diferença entre o custo e o preço de venda, ou seja, aquilo que o produtor ganha. Isto é um bocadinho as contas que nós temos. Se for, eu acho que é bastante menos. A gente, sim, pronto. Claro que tem uma importância grande a questão da produtividade, não é? Ou seja, se fizer 80 toneladas, é diferente de fazer 30, não é? Claro que esse problema que ficou da produtividade estatística, não é? Como sabe, a produtividade estatística tem dois erros, na minha opinião. Tem um erro que quer dizer que há muitos produtores ou muita área a produzir mal, ou seja, tecnologia más variedades, portanto, má gestão, e ao mesmo tempo também alguma economia informal, portanto, e por isso é que atira para baixo. Portanto, eu acho que o que diz tem toda a razão, que é o segmento de quem trabalha bem devia ser, do ponto de vista de seguros, devia ser visto à parte. E portanto, se a sua produtividade média histórica na contabilidade são 70 ou 80 toneladas, não podem ser consideradas 30, não é? Portanto, isso é daquelas coisas que até que a língua me doia, eu não deixarei de dizer que há coisas que estão mal e que é preciso mudá-las e, portanto, que as coisas têm que ser vistas como são realmente, não é? Peço desculpa, diga. Não, mas é indo de encontro àquilo que você estava a dizer. Por muito que se tente, a gente não se consegue, porque há outros interesses, há outras. Agora, a minha experiência disse que a gente só ganha dinheiro em escala. Nas maçãs, produzindo nas maçãs, só se ganha dinheiro em escala. E deve-se. Aquilo que se deve tentar fazer é bater nos custos, porque a gente sabe que o preço é sempre o mesmo. Sim, claro. Está a perceber? Sim. Nós temos que. A gente vai ganhar, a gente sabe que vai ganhar os 30 no quilo. Não é? Se a gente conseguir produzir por 20, correto? Em vez de andar a produzir por 25, a gente é aí que vai ganhar dinheiro. Claro. Mas conforme estão as coisas,
conforme está aqui a atualidade, é impossível. Não se consegue. A gente não consegue acompanhar os preços dos produtos. Mas isto já não é só este ano e o ano passado. Não se consegue aguentar os preços dos produtos, não se consegue aguentar os preços dos combustíveis, não se consegue aguentar os preços da mão de obra e a falta dela. Não é só o preço da mão de obra, mas é o preço da mão de obra e a falta dela. E só se ganha dinheiro nas maçãs desta cultura se a gente conseguir produzir com qualidade a um preço reduzido. Mas não se consegue produzir com qualidade se não se for acompanhando, se não houver investimento na qualidade, na produção. Mas desta forma não é fácil, eu acredito que não é fácil. Não, isso eu tenho a certeza que não é fácil. E porquê? Porque vocês estão a começar uma exploração e que qualquer erro que tenham, entra forte no plano de negócios, não é? Portanto, a única maneira que têm é terem capacidade financeira para dilatar no tempo essas perdas e depois, é como diz, trabalhar em bem essa gestão, que consigam baixar os custos de produção. Claro que, como os custos fixos são fixos, a questão da produtividade é muito importante porque faz baixar o preço por quilo quanto a custos fixos, não é? Pois. Isto é, como os custos fixos são os mesmos, quanto maior a produtividade por quilo, baixa imenso se subir a produtividade, não é? Claro que tem aquele ponto que falou que é, para subir a produtividade, aumenta nos variáveis, não é? Portanto, é preciso que no balanço depois o resultado saia positivo. Não é? E eu nos últimos anos tive problemas com geada, que em termos de produção foi abismal. Porque em 2019, é isto que eu disse, em 2019 passado 3 anos da plantação, tinha 600 toneladas por hectare, no ano a seguir passei para 500 e este ano por menos. E isso são valores que a gente não consegue alterar isso. E depois os seguros não... são coisas que não mas esse é um ponto que da minha parte, está a perceber, do ponto de vista público, eu não me canso de repetir o que está mal, está a perceber, e que os seguros precisam de estar em linha, está a perceber, não é aquela coisa que garantam 100% do rendimento, mas tem que garantir o mínimo para que as empresas sobrevivam, não é? Pois, exatamente. E o mínimo para que as empresas sobrevivam não são 30 toneladas por hectare, depois... Nem o valor quilo. Nem o valor quilo, claro. Isso aí não... Nem o valor quilo. Sim, isso está errado, isso tem que já está desprezado no tempo há muito tempo. Claro, mas temos que trabalhar, temos que lutar, temos que denunciar isso no espaço público. Para mim, é um ponto que eu tenho. Passando aqui às perguntas dos nossos participantes, quantas pessoas têm a tempo inteiro e que mão de obra ocasional precisa de contratar? É assim, este ano a estratégia é diferente. No ano passado precisei de mão de obra, não a tinha, e eu este ano aquilo que eu fiz fiquei com algum pessoal, pessoal em Portugal não temos, e nós temos socorrido de imigrantes. Estão a trabalhar comigo agora 7 pessoas, mas estamos também a fazer prestação de serviços. Que é para quê? Quando eu tenho trabalho para fazer na minha exploração, nós fazemos. Quando não tenho, eu agora ando a podar vinhas. Não é a minha área, mas sabemos que quando precisar de podar as macieiras, tenho o meu pessoal e vamos podar as macieiras. Portanto, mas neste caso mas a exploração funciona, trabalha com 3, 4 pessoas. Por exemplo, para agora fechar rede, abrir rede, nós demoramos cerca de 4 pessoas, demora um mês, 2 semanas a abrir, 2 semanas a fechar. A apanha da maçã, tudo depende depois também daquilo que se tem, não é? A quantidade que se tem, mas normalmente 30 pessoas, 35 pessoas durante um mês e qualquer coisa. As podas é isto que eu estava a dizer, e depois há
trabalhos que são sazonais, como as mondas, e isso nós temos que nos socorrer, além do pessoal que nós temos, também temos que nos socorrer de outras pessoas, de outras empresas, porque não conseguimos fazer em tempo útil fazer este tipo de trabalho. Ou seja, para tentarmos, não é fácil conseguirmos matematicamente, é fácil, mas só que não tenho esses dados. É a diferença entre o Excel e a realidade, não é? Mas é muita, é tão grande. Olha, basta a gente fazer a munda. Se for necessário, quer dizer, se houver uma geada como houve este ano, já não é preciso fazer. Está a ver? Claro. Sim. E se tiver uma produção maior, portanto, são coisas que não, que são imponderáveis. São exatamente. Próxima questão. Como controla o vigor das árvores? O vigor... era aquilo que eu te há bocado. Nós, quando falamos dos porta-enxertos, o M9 não é um porta-enxerto muito vigoroso. Portanto, à partida, não é necessário trabalhar o vigor dos M9. Os M7s, a forma que nós utilizamos é tentar vergar um bocadinho o vigor, que é por causa também, a pergunta, não sei se a pergunta é nesse sentido ou não, se é no sentido de tentar aumentar a produção da planta. Sim. Nós aquilo que fazemos não é apenas dobrarmos as pernadas no sentido para a terra, que é para dar um bocadinho mais de ajudar na fortificação. Percebe? Porque assim, não sei se é esse o sentido da pergunta ou não. Sim, provavelmente sim. É tentar fortificar mais e sem Sim. ter que andar com a planta muito mais alta, com muito mais força, com muito mais vigor. Vocês compram as plantas já enxertadas ou enxertam no terreno? Não, foi tudo comprado. Foi tudo com incerto já. Okay. Foi tudo com incerto. A altura da enxertia também tem a ver com o vigor, não é? Para o mesmo Sim. Por isso mesmo que eu há bocado estava a dizer, nós as reposições que vamos fazer agora, já pedi, são EM7, mas também com incertia um bocadinho mais alta, que é para não ser tão vigoroso. Ok. Em que épocas faz análises de solo e análises de folhas? As análises de solo são feitas agora, grande parte delas. As de folha, nós vamos, dependendo também do que se pretende, mas aí em abril, maio, junho, também de folhas. Ainda que se faça mais, nós temos alguns técnicos a trabalhar com as empresas e de tempos a tempos eles, quando percebem que há alguma coisa que não está bem, ou na folha, ou eles vêm e retiram algumas folhas e levam para a análise. Ou seja, não é uma atividade que é feita mediante a necessidade, não é feita no tempo. Agora sim, agora tem que se ver o que é que está na terra, que é por causa de se poder corrigir ou não, ou poder colocar alguma coisa mais ou menos, portanto varia um bocado, varia bastante. Pergunta aqui, qual a melhor altura da árvore e largura de entrelinha para otimizar a produtividade com custos mais baixos? Voltamos ao mesmo, voltamos aos porta-enxertos, vamos aos porta-enxertos. Há muitos colegas nossos que estão, em vez de estarem a fazer a 380, eu fiz 380 por 1. Fazem 3,5 e a planta 70, mas são M7s. M9s ou M9s, desculpa, M7s. Eu acho que aquilo que nós temos é os 3,80 por 1, acho que é o ideal. Volta-se outra vez agora também a utilizar muito os 106, que já são árvores bastante mais vigorosas, e aí mete normalmente também a 4 metros por 1 metro e 1,5 metro. E que altura fazem SEB? A SEB é feita... A SEB é feita... Não é a SEB, a palmeta, ou a organização da árvore é feita à medida que ela cresce. Correto? Certo, mas tem sistemas de suporte, não é? Tem esteios e tem arames. Isso sim. E depois sobe aqui a 2,5 metros, 3.
Não. 4 metros e tal. Os postes, as pedras são de 5 metros e qualquer coisa, ou seja, as macieiras estão 4 metros, 3,80, 4 metros, 4 metros e 20. Mas ali nas máquinas eu não vi a indicação de plataformas. Tem plataformas? Tem. Mas não foram adquiridas agora. Não foram adquiridas agora, porque aquilo já existia. Nós temos uma plataforma também que ajuda na apanha, ou seja, que também já tem tapetes, e temos mais outra plataforma que utilizamos, porque sem isso a gente não consegue andar a fechar a rede, nem abrir, nem fechar. Certo. Portanto, pergunta, que tratores e máquinas são necessárias para uma exploração de macieiras, como é o seu caso? E qual é o número de hectares para justificar? Os livros dizem que a partir de 4 hectares, diziam que a partir de 4 hectares já conseguia sustentar uma família. Mas isso acho que não corresponde à realidade. 10 hectares já se trabalham muito bem, precisa sempre de para 10 hectares um trator, um pulverizador, uma máquina para fazer a aplicação de herbicida, precisa de um entre-linhas, precisa de uma plataforma, porque a plataforma maximiza o tempo quer de apanha, quer de podas, precisa também de um destroçador de lenha, precisa de umas vassouras. Acho que, sensivelmente, em termos de material, em termos de equipamento, será isso. Não sei se é isso que é os 10 hectares. Sim, o número de 10 hectares. Eu só fiquei com uma curiosidade, que há bocadinho ao apresentar o destroçador, disse que ele tinha 4 metros, fazia a entrelinha de uma vez. Qual é que é a cavalagem do trator para um destroçador desses? Eu tenho um trator de 100 cavalos, tenho um de 90, tenho um de 85 e depois tenho lá mais um tratorzinho já velhinho, que para meter herbicida não há nada melhor e ajuda bastante e a gente não tem que andar com consumos muito elevados. Normalmente é de 100 cavalos. Aquilo é de 100 cavalos, porque aquilo são 2 cabeças de lâmina e mais 2 satélites também de lâmina que trabalham depois também puxados a correios. A vantagem daquilo é que faz 4 metros e de uma só vez a gente faz a linha toda, não tem que andar de um lado e depois para o lado do outro. E fazem entre a linha e a linha, pelo que eu percebi, não é? Sim. Aquilo bate na planta, tem um sistema de amortecimento que bate na planta, abre, fecha. Mas se fosse agora, teria feito com o patente hidráulico, ou seja, aquele que bate na planta e fecha automaticamente, hidraulicamente. São coisas que só trabalhando com as máquinas é que depois a gente vai melhorando a performance. Vocês nunca experimentaram tela ou plástico na linha? Não. A tela tem começa-se a utilizar agora muito, mas é até mais por causa da coloração da maçã, por causa da coloração. De resto, mais nada. E não é assim, não sei se será assim muito fácil utilizar a tela. Também, muito sinceramente, é uma experiência que ainda não vi e nem tenho presente. Não sei se o engenheiro tem para aí algum... Já vi em algumas culturas, sim. Na maçã ainda não vi. Não, sim, em maçãs não. Mas, por exemplo, nós em Kivi, que estamos a falar de 7 a 10 mil metros cúbicos por hectare ano de água de rega, com gota a gota, 7 a 10 mil metros cúbicos por hectare ano, com rega gota a gota e cobertura de plástico por cima, ou seja, dupla face, preto por baixo, branco por cima, conseguimos fazer o mesmo resultado com 3.500 metros cúbicos hectare ano, ou seja, cerca de metade. Sim. Porque não evapora, está a perceber? Portanto, o que o plástico faz é que não deixa evaporar a água, portanto, controla a evaporação. Mas nós nas plantas, nas macieiras, nós até precisamos de alguma evapotranspiração por causa da coloração.
Sim, claro. Pois, porque vocês estão numa zona que não há umidade atmosférica, não é? E precisam de o Ou fazer. seja, nós fazemos regas diurnas, o intuito é que a água que a planta não tenha falta de água. E depois a outra é também por causa da evapotranspiração, por causa da absorção a posteriori das folhas, Sim, sim. da transpiração da terra. Depois tenho aqui uma pergunta, não sei se pode responder. Quanto custa produzir 1 quilo de maçãs? Ui. Isso, as variantes são Sim, mas em média é um intervalo. estamos a falar para aí 21, 22 cêntimos, se a gente quiser fazer as coisas muito mais certinhas, é um bocadinho mais caro, vai até aos 25. Ok. Que certificações possui isto? Respondeu. Tem gestão no telemóvel do sistema de rega e Fertirrega? Tenho. Isso foi da Fertirrega, da Rega, os alarmes, se algum tubo que rebenta, se alguma... Isso dá o aviso sempre no telemóvel. Claro. A estação meteorológica é igual, sempre que as temperaturas baixam muito ou sobem demais, também tenho a possibilidade de ter essa informação no telemóvel, e depois também as câmaras também as câmaras de vigilância, também têm, por exemplo, os depósitos que tenho não têm o sensor de quanto é que têm. É uma forma que eu tenho para verificar através das câmaras de vigilância, para tentar perceber o que é que está dentro, qual é o volume que ainda tem no depósito, para não ter que me deslocar. Ok. Pois, pensei que teriam caudalímetros quer a rega, quer a fertirrigação. Os caudalímetros têm, é obrigatório. Sim. Os caudalímetros têm, mas eu não estou a falar disso, estou a falar, eu tenho 6 depósitos de Fertirrega. de 3.000 litros. São 3 de 3.000 litros e 2 de 1.000. E isso a gente não tem, a gente não consegue identificar, porque depois tudo também tem a ver com os setores que vão ser fertirrigados, são os setores que os setores não são todos iguais. Eu tenho setores a gastar 40.000 litros, outros a gastar 30, outros a gastar 20, e isso não é, ainda que o programa e a Fertirrega a gente consegue dar a indicação por volume, ou seja, sendo muito, seja pouco, é sempre a mesma coisa, ou seja, em termos, são 5 partes para 10, também são 5 partes para 5, percebe? Você consegue identificar tudo. Sim. Só que a gente não, é a melhor forma de identificar se o posto tem ou não tem é visualizar. Ok. Quanto tempo demora a podar no inverno? Com quantas pessoas e com que equipamentos? O tempo é muito subjetivo, porque depois depende daquilo que se quer fazer na planta. Há anos em que se tem que se cortar mais, há anos em que tem que se cortar menos. Este ano vai ser o ano que vou cortar menos. Aquilo que eu utilizo tenho tesouras elétricas e também tesouras pneumáticas. No pomar novo, utilizo só elétricas. Este ano, se calhar, vou fazer uma experiência, porque vai ser mais pessoal a podar e eu não tenho tesouras suficientes para toda a gente. E vou já utilizar também algumas tesouras pneumáticas na plataforma para poder adiantar e ser mais eficaz. Okay. Qual a melhor produtividade que obteve por variedade? Das melhores variedades, daquilo que foi a Granny, à volta de 50 toneladas por hectare. Ok. Que conselhos dá a quem se quiser iniciar nesta atividade? Que conselhos é que dou? A melhor coisa a dizer é: fica aí o meu contacto, se precisar de alguma coisa ligo, também, porque isto não é, porque são muitas, há uma panóplia de aspectos que é preciso ter em consideração. O local onde se vai fazer a exploração
as variedades que se vão colocar, os porta-insertos, o arregas, o fertilegas, portanto, rede, sem rede, com antigeada, com antigeada. Claro. Agora não é fácil. Agora Sim, não é sim. fácil. Agora não é fácil porque nós estamos a atravessar porque o investimento é muito maior, os custos de produção são muito maiores e o retorno é o mesmo que era há 6 anos. Estou? Sim. Consegue ouvir-me, não? Sim, agora sim, agora sim. Ok. Num dia com muito calor, acima dos 30 graus, quantos metros de água necessita para regar e manter as plantas em boas condições? Acima de 30 graus, nós fazemos regas à volta de 12 litros por planta. 12, 15 litros por planta. É um bocadinho. Nesses hectares todos. É muita coisa. É muita coisa. Claro. Não, mas isto também porque aquela circunstância, aquele local, também obriga. Claro. Porque as temperaturas não chegam aos 30, as temperaturas chegam aos 42, 43. Este ano não, no ano passado tivemos temperaturas de 42, 43 graus. E isso, lá está, voltamos. Aquilo que eu disse há bocado, há um pouco, que não devíamos ser nós a fazer experimentações. Sim. Que não devíamos ser nós a fazer experimentações. Deveria ser alguém, o Estado, através de alguma coisa. Por exemplo, os M9, aquele porta-inserto, que é muito produtivo no Oeste, a partir dos 25 graus estagna. Ele para. Certo. Ele não tem produção. E então uma forma que a gente tem é tentar, através da água, tentar minimizar e reduzir a temperatura do sol. Não é fácil, mas isso são condicionalismos. Não conseguem com as redes baixar a temperatura em 10 graus? A rede sobe. Sim. A rede faz efeito estufa e não Sim. baixa, a rede sobe. Ok. É exatamente o oposto. A rede faz... Nós ainda se pensou que... eu fiz uma experiência no ano passado que foi antes da geada. Nós sabemos que uma semana antes, sabíamos que no dia X a temperatura ia baixar e aquilo que nós fizemos foi, tínhamos as redes fechadas e abrimos as redes para tentar ver se conseguimos aumentar a temperatura abaixo da rede, mas não se consegue, porque ela só faz efeito de estufa quando há sol. Okay. Quando não há sol, não faz efeito de estufa. Claro. Não, eu dizia era do efeito do verão, por exemplo, já assisti em Espanha, mas era em Mirtil, tinha uma rede que baixava 10, 12 graus. Mas qual era a porcentagem de sombra? É que as nossas não podem... Eu creio que era 30%, 30% a 40%. As nossas não podem ser, porque se for mais que isso, vamos depois sofrer com a coloração. Na coloração. Claro. E isso, o sol, nós precisamos sempre do sol para, nas variedades vermelhas e galas, nós precisamos sempre disso. Se fosse plantar hoje, qual seria a sua opção de variedades das maçãs? Galas e Goldens, Grannis e Grannis. A reineta tem um problema, a reineta só começa a produzir bem passado 4 ou 5 anos. Porque nos primeiros 4 anos aquilo ainda está a fazer macia e a gente pensa que vai lá tirar alguma rentabilidade e não tira nada. Se fosse para pôr agora, fazia as galas, Grannis e Goldens. A Golden, porque a Golden há um engenheiro, o engenheiro Cardoso, que dizia disso. As Golden servem para pagar a produção. O resto, mas a Golden produz muito,
E os valores são sempre os mesmos, mas são sempre mais ou menos estáveis. Certo, pois. Que pulverizações faz à queda das folhas, poda de inverno e abrolhamento? Não ouvi bem, ouvi um cortezito. Que pulverizações faz à queda das folhas, poda de inverno e abrolhamento? Agora, nesta altura, é sobretudo à queda das folhas, a gente faz sempre um reforço de nutrientes, porque a planta vai hibernar, e nós vamos colocar sempre alguma coisa que vá colmatar aquilo que ela perdeu durante a campanha. E estamos a falar em fósforos, bastantes boro, micronutrientes, e depois em termos de bastante azoto também. Bastante não precisa ser muito, porque o azoto em excesso vai criar outro problema, que é vai mandar a folha abaixo, e a gente, se ainda quiser que fiquem lá, não vale. E depois, em termos de fitofármacos, cobre, acima de tudo cobre, e o cobre tanto faz no final, na queda das pétalas, como na pós-poda, e quer também depois no abrolhamento. No abrolhamento, é aquilo que se utiliza também muito, que é para ajudar também a arrancar a planta, é fósforo. Produtos à base de fósforo, boro e também de micros. Ok, obrigado. Como controla as ervas na linha de plantas? Esse vai ser sempre o nosso problema. Esse vai ser sempre o nosso problema. Os herbicidas é o que é, né? Mas a gente sabe que os herbicidas mais cedo ou mais tarde vão acabar. Não se vai conseguir aguentar esse produto durante muitos anos, porque a gente sabe que mesmo agora ainda se pensava que, por exemplo, o glifosato, ainda se pensou que este ano fosse, se calhar, os últimos anos a utilizar. Felizmente não, mas não existe. Há aí no mercado já algumas soluções para diminuir a utilização de glifosatos, que são aquelas máquinas de desherbagem com a vapor, ou aquelas com fogo, ou aquelas jato de água. Só que ainda não há nenhuma que diga que seja fiável. A gente andar a cortar ervas com água, não é? A gente sabe que está a alimentá-las para vir a arrancar outra vez a seguir, não é? Claro. Falta-me isto agora também, para quem há bocado perguntou o que é que se devia comprar, o que é que se devia investir agora, quem começar a fazer um projeto de investimento na cultura das bacias. Falta um entre cepas. Eu não tenho, mas pretendo adquirir um entre cepas quando isto aqui começar a ficar melhorzinho. Fazer mobilização na linha. Exatamente. Okay. Exatamente. Tem problemas de ratos nos seus pomares? Não tenho agora, mas tive no início, e isso tem que se utilizar o raticida. Claro. Não há, e andar um homem, dia sim, dia não, a correr o pomar todo, onde vira um buraco, meter o raticida, onde vira outro raticida, porque não há outra forma. Claro. Não há outra forma. Que pragas e doenças tem de controlar na sua exploração? Tanta coisa. Isso é tanta coisa. Sim. Isso é pronto. Em que é que se gasta mais dinheiro? Sim. Se calhar é melhor ir por aí. É mais fácil. Pedrados. Agora começa a haver também alguns porta-incertos já mais resistentes aos pedrados. Eu tenho lá já uma linha de macieiras para tentar perceber se efetivamente aquilo resulta ou não. Os pedrados, a gente, se tiver uma época como foi este ano, nós todas as semanas temos de andar a tratar para o pedrado, porque aparece e a qualidade do mercado não as quer. Mas sei que seja pedrada, o mercado não as quer. É melhor, em termos de sabor, para mim é melhor, só que o mercado não as quer. Portanto,
Outra doença que agora começa a haver em grande escala, uma vez que foi retirado do mercado uns produtos que eram eficazes, que é o pulgão lígero, é bastante complicado de se começar a combater. Não há produtos que se possa utilizar, e os produtos que há agora são 5 a 6 vezes mais caros do que a solução anterior. Isto aí, voltamos ao mesmo, os custos de produção são disparos. Vocês com os 4 tratores e 4 pulverizadores, presumo que um é para herbicidas, conseguem cobrir o pomar todo, que é num dia? Para pulverizar, utilizamos apenas 2 tratores. E os 2 tratores fazemos em cerca de 16 horas, 18 horas. Okay. Os 2 tratores, ou seja, 18 horas num dia com os 2 tratores conseguimos fazer tudo. Pois. São 18 horas de trabalho. Um dia longo agricultor. Começar de noite, não. E depois também há outra, que as maçãs não têm outra agravante. Nós fazemos muitas horas durante a noite. Sim. Porque nas temperaturas, quando os dias estão muito quentes, não se pode fazer pulverizações na folha, porque vai criar reações químicas ou vai queimar a folha, ou vai queimar a maçã, e nós temos que fazer este tipo de pulverizações durante as temperaturas mais baixas. E isso só acontece quando não há sol, ou seja, quando a partir das 8, 9, 10 da noite é que se começa a trabalhar. E depois tem que ser a noite toda. Claro. Vamos para a última questão e também estamos na hora de terminar. Qual a percentagem de refúgio à colheita? Depende dos anos. Passada a colheita, poderá haver alguma maçã que seja fechada, alguma que não tenha calibre, mas de resto não é assim, não é por aí além. Não é significativo. Na minha situação, no meu ponto, não é significativo. Para quem tem granizo, isso já é um problema bastante grave. Agora, acho que no meu caso não há acho que nem se põe esse problema. Sim, claro. Ok, respondemos às questões todas que nos colocaram. Nesta altura, eu costumo pedir ao conferencista para fazer um resumo para a memória futura entre o que apresentou e as questões, que pontos é que considera mais importante para quem nos está a ouvir possa reter e pedir esta intervenção. Isto aquilo que eu quis transmitir é que isto não é nenhum conto de fadas, não é? Aquilo que a gente imagina nunca é aquilo que é na realidade. Eu há bocado disse bem, a gente quando está a terminar é quando devia estar a começar. Claro. Agora, as questões que foram colocadas, é lógico que a gente não consegue, não há uma resposta tácita para cada uma delas, porque não se consegue, porque depois há várias variantes, ou por causa disto, ou por aquela razão, ou por outra, as coisas não são tão lineares. Isto não é nenhuma forma de pão que a gente mete ali e fica ali certinho, não é? E quem trabalha na agricultura ainda muito mais, porque nós estamos dependentes de muitas variantes, e isso a gente não se consegue alterar, não se consegue precaver, não se consegue. É-nos exterior. É uma indústria a céu aberto, não é? É preciso muita resistência pessoal, muita resiliência. Muitas horas. Sim. E o que eu tenho visto é que tem sucesso na agricultura quem é capaz de persistir na gestão dos pormenores. Tenho assistido, pronto, um dos pontos-chave que me parece que o seu caso é um exemplo é que a dimensão na atividade é muito boa se houver rentabilidade. Na minha opinião, do ponto de vista político, em Portugal nunca foi promovida a dimensão
da atividade agrícola, da exploração agrícola, porque ela é muito interessante se houver rentabilidade, mas se não houver rentabilidade, são as explorações que fecham mais depressa. Porquê? Porque o volume de financeiro envolvido é de tal maneira elevado quando as coisas não correm bem, que essa probabilidade é grande. Portanto, parece-me que do ponto de vista político, e para mim acho um erro, porque politicamente deviam ser promovidas explorações com dimensão para sermos mais competitivos à escala global onde estamos, mas não é feito por causa disso, não é? Agora, o que eu tenho assistido, em casos como o seu e outros, é que a persistência na linha de tempo e a procura dos pormenores e, sobretudo, da ajuda internacional para fazer um bocadinho a diferença, não é? Nestas coisas, porque, repara, tem que haver alguma diferenciação, ou no abaixamento de custos, ou em alguma melhoria de produtividade, ou em algum valor adicional para a qualidade, quer dizer, as coisas têm de se conseguir fazer. Claro que o que disse tem razão, não há experiência, mas o que é certo é que se fôssemos aprendendo com a experiência uns dos outros, era importante porque conseguíamos fazer melhor, não é? E o que eu vejo, por exemplo, na Nova Zelândia é que há troca de informações entre os produtores, ou seja, eles estão a trabalhar em rede uns com os outros e têm acesso aos dados uns dos outros e vão melhorando e vão desafiando. Nós aqui o que eu vejo é que há alguns produtores, muito poucos, que fazem isso, mas uma grande parte são de tal maneira desconfiados, não vou colocar a minha vida na mão dos outros. O português é um povo que não é fácil. Sim. Mas é um facto. E aquilo claro, que o engenheiro está a dizer acho que é imprescindível. Claro. Que é a troca de experiências. Eu, com os colegas da minha idade, é mais fácil porque cada um anda à procura e aquilo que é bom para mim, eu digo ao meu amigo, digo ao meu colega, e aquilo que é bom para ele também me diz a mim. Pronto. Claro. Agora, mas quem já tem alguns anos disto pensa que a gente está a chegar e que vai querer tirar informações ou que vai tirar algum, isso não é o pior, isso é o pior. E depois o que eu tenho visto também é que a gestão das pequenas coisas, ou seja, fazer um bocadinho de gestão industrial, não é? Eu conheço um produtor que filma os gestos, pronto, mas que vem da gestão industrial, filma os gestos das atividades e todos os anos tem o objetivo de abaixamento, ou do número de horas, ou de custos, do que seja, está a perceber? Mas eu também faço... De compras em grupo, por aí fora, tudo que seja para baixar os custos de produção com um objetivo específico nos itens, está a perceber? Normalmente começa pelos mais altos, porque percentualmente é mais alto no custo de produção e depois vai, ano a ano, abordando para baixar. Portanto, isto não tem segredos, não é? É gestão, não é? Que, na minha opinião, é o principal fator que falta na agricultura. Nós agora já também começamos a utilizar este tipo de ferramentas. Sim. A gente já faz o registro de horas de tudo aquilo do que vai fazendo. Sim. No meu caso, não está ainda, o valor que eu fiz no ano passado não é o mesmo que vou fazer este ano. Porque o pomar ainda está em crescimento. O pomar atingiu agora aos 5 anos, mas ainda não está Sim, plena produção. Ainda não está nem em plena produção, nem em formação plena. Ou seja, Sim. o pomar ainda está a crescer. Ou seja, aquilo que eu gastei no ano passado, este ano vou gastar mais. Eu tenho noção disso. Mais horas, mais os tratamentos não, mas a ideia é aquilo que você está a dizer. A gente faz o registro, tem que fazer o registro das horas daquilo que vai fazendo sobretudo. Das redes é fácil de fazer porque é sempre a mesma coisa. O resto a gente vai tentando. Ainda não cheguei ao ponto de ter que reduzir, porque ainda estou a aumentar. Sim. Nós o que fazemos é plano e orçamento. Ou seja, inicialmente, no caso das nossas explorações próprias, fazemos, quando não tínhamos histórico, fazíamos o plano teórico e depois com o histórico, nesta altura, chegamos a novembro, início de dezembro, fazemos o plano, portanto, o número de horas que gastamos no ano vigente, fazemos a projeção para o ano seguinte e depois o respectivo orçamento, porque o dinheiro não se inventa. No nosso caso, os resultados são negativos, estão nos primeiros anos, portanto é preciso levar para lá dinheiro.
E temos de saber em cada mês quanto é que temos que levar, porque o dinheiro não se inventa, portanto é preciso geri-lo. É um bocadinho a nossa experiência, portanto, de 3 anos, que é em cada ano vamos melhorando, vamos fazendo plano e depois em cada mês comparamos entre a projeção e o gasto efetivamente. Mas, engenheiro, eu vou ter que lhe fazer a pergunta assim agora. Sim. O plano que você tinha no ano passado, no início do ano e no final do ano? Tem diferenças. Tem diferenças, mas o que acontece é, à medida que os anos passam, os erros são menores. Pois, bem. Está a perceber? Só o que acontece é que nós conseguimos saber porquê. Ou porque houve alterações climatéricas, ou porque houve atividades que foram mal planeadas, ou porque tivemos erros, ou seja, avarias. Portanto, nós anotámos tudo, está a perceber? Rebentou um tubo. Tivemos que tirar a bomba de furo 2 vezes. Sim, sim. Está a perceber? O que acontece é que, se nós tivermos registro dessas coisas todas, conseguimos depois fazer gestão. Claro que isso não acrescenta euros, está a perceber? Uma grande parte das pessoas acha que isto são custos. Mas o que nós entendemos é que a prazo, e o que temos visto na experiência que temos na consultoria, quem faz isto bem feito, está a perceber? Quem trata os dados, quem recolhe e trata os dados, a prazo ganha dinheiro, está a perceber? Porque isto é aquilo que indicou, que é, isto é uma espécie de corrida de velocidade contra o cronómetro. Aqui é a questão de não perder dinheiro, está a perceber? De não perder dinheiro, de ganhar algum dinheiro ou de ganhar mais dinheiro. Portanto, nós ainda estamos na fase de tentar perder o menos possível. Mas eu concordo consigo, é aquilo que eu estava a dizer. Nós só ganhamos dinheiro, na produção da maçã só se ganha dinheiro se reduzirem os custos. Sim, claro. Se a gente conseguir produzir um quilo de maçãs ao menor custo, aí Sim, é que se claro. ganha dinheiro, porque senão de outra maneira não se ganha nada. Sim, mas isso aí estamos de acordo. Agora, isso tem muito a ver com a compra de fatores de produção. Claro. Acima de tudo. Com a origem desses fatores de produção, que às vezes têm diferenças de preços substanciais, com preços de compras em grupo, com épocas do ano em que se compra. Mas para isso, é preciso ter fundo de maneio. Está a ver? E às vezes a gente não tem fundo de maneio quando precisa dele. Sim, claro. Não, isso reparo. Claro que depois cada caso é um caso. As maçãs têm um contra. É que nós só recebemos dinheiro das maçãs uma vez por ano. Sim, mas vocês podem trabalhar com firming, não é? Sim, isso tenta-se. Isso tenta-se fazer. De outra forma não se consegue. Não, é impossível, repare. Numa exploração como a vossa, quer dizer, ou tinha um fundo de maneio brutal, não é? Claro, não nos consegue. Ou para trabalhar com o próprio negócio tem de ser com confirming, e portanto no confirming a taxa de juros é relativamente baixa, portanto os valores absolutos são relativamente baixos, portanto isso aí temos que trabalhar com os novos instrumentos, não é? Sim, e ainda bem, porque senão... Claro, portanto, essa parte tem que se fazer a gestão financeira no máximo que se possa, não é? E tem que se tirar partido também das ajudas que existem ao rendimento, embora não seja um defensor disso, mas reconheço que depois também tudo ajuda. Mas ajuda, engenheiro. Olha que eu não tenho produção integrada. Ainda cumpro as regras todas e tenho a certificação de produção integrada, não os tenho em termos, não se recebe nada, porque a candidatura foi feita em 2015 e foi em 2015 que foi feita o quadriênio da produção integrada. Sim, sim. E eu já não apanhei. Claro. E agora também nem se sabe se vai haver ou não vai haver, não se sabe se vai haver candidaturas ou não, portanto, mas é um facto que eu, comparado com um colega que tenha as ajudas da produção integrada, claro. Estou em 24 hectares, 24 sim, agora sim. em 27 hectares, percebes? Sim, claro. Não concorro na mesma em pé de igualdade com ele. Claro. Não estamos a falar, e o problema é que a gente, e isto é um facto, nós gastamos muito mais, era um dos fatores de produção, é que claro. Nós gastamos muito mais para cumprir
este tipo, eu concordo com isto, mas gasta-se muito mais para se cumprir isto, certo? Sim, sim. Nós temos a certificação Global Gap, GRASP, porque a frutos e a freixa, a verdura, têm mercados, fazem exportação. Claro. E é obrigatório pronto, e nós temos que cumprir aquelas coisas todas. Se algum LMR for um bocadinho acima ou abaixo, assim já é complicado, Claro, não é? claro, Já claro. nem, pronto, já não... Sim. Mas Não, pronto, isto é assim, olha, muito obrigado por ter imagina, estado cá connosco. igualmente, Foi um enorme gosto, aprendi imenso. Tenho pena que pronto, aqui a falha elétrica me tenha impedido de assistir a uma parte, mas depois irei assistir no Facebook. E, portanto, muito obrigado, que as coisas melhorem, é o que lhe desejo, sucesso. muito Aos obrigado. participantes também agradecer o tempo que estiveram connosco, também agradeço ao engenheiro José Cardoso e ao engenheiro Francisco Fernandes, também que ajudaram a encontrá-lo e fizeram aqui a ponte para trazer cá como conferencista. Portanto, na próxima semana cá continuamos, vai ser sobre as doenças do castanheiro, portanto, com Pedro Mancilha, portanto, um especialista da Galiza, portanto, e até lá, um abraço e uma boa noite. Muito obrigado, Bruno. Muito obrigado. Com licença. Obrigado.